Olá pessoal, estamos começando mais um DR para você e vamos fazer um combinado? Primeiro, as primeiras coisas. Esse é o DR de hoje, vamos lá que tá começando. Então, gente, parece óbvio, mas primeiro, as primeiras coisas não é tão óbvio assim, né? No dia a dia, no nosso gabinete pastoral, tantas pessoas chegam com situações para serem resolvidas e a gente tem que organizar com elas e a gente tem que entender, né, amor? Quais são as primeiras coisas e organizar para resolver uma coisa de cada vez. É isso aí, o pessoal tem colocado a ordem das coisas invertida. Tem tentado resolver primeiro o que parece que é mais fácil, sendo que existem coisas que a gente tem que priorizar para resolver, porque senão o resto não resolve. Né? Então a gente está trazendo aqui uma ordem para as coisas, para que você aí na sua vida possa se organizar, voltar a trazer aquilo que é necessário ser resolvido primeiro para o lugar certo. É isso aí, vamos explicar direitinho para o pessoal entender, né? Então, vamos supor que chega um casal lá pra gente, no nosso gabinete, marca uma conversa, um casal que a gente cuida e fala, pastores, nós estamos enfrentando uma crise no casamento. Então, a gente vai falar primeiro as primeiras coisas, né? Vamos ver como é que tá a situação da pessoa por inteiro, né? Então, vamos ver o todo da pessoa. Então, muitas vezes, eles estão morando com o pai e com a mãe, às vezes numa situação financeira difícil, às vezes uma situação emocional ou de saúde difícil. Ou uma coisa que não foi resolvida, eles simplesmente estão empurrando para frente. Ou um problema seríssimo com os filhos, né? Então tem um tanto de coisa aí que está culminando numa crise conjugal. Mas antes dessa crise conjugal ser resolvida, tem que resolver o que às vezes está causando essa crise conjugal. Primeiro, as primeiras coisas. A gente pode tocar aqui em várias áreas. A Vanessa falou que, por exemplo, vida financeira mal resolvida, ela culmina em outros problemas dentro do casamento. Né? Mas existe uma área que todo mundo negligencia e a palavra de Deus é muito clara quanto a ela, por isso que a gente está aqui para falar com vocês. Primeiro, as primeiras coisas. A palavra de Deus fala assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tá aí uma solução para o seu problema. Tem gente querendo resolver problema com psicólogo, com pessoa da área financeira, com um pastor para expulsar demônio da vida, mas não conseguiu alinhar o seu coração com Deus. E aí a gente começa o atendimento pastoral, né? Muitas vezes com uma fala, falando assim, você conhece um pouquinho de administração? E a pessoa fica, mas eu vim no gabinete pastoral, né? É claro, gente, que é a Bíblia que a gente vai falar primeiro, mas é para ajudar, né? A gente fala de uma teoria, a teoria de Maslow, que fala da pirâmide das necessidades. Se você estudou qualquer coisinha de administração, você viu sobre essa pirâmide das necessidades. Da necessidade de resolver, e presta atenção nisso, a necessidade de resolver primeiro o que sustenta a pirâmide. Resolver e garantir a base das coisas necessárias. Então, a gente está falando de necessidade, a gente não está falando de coisa, seria bom ter. Não. Necessidade para que uma coisa, um empreendimento, uma empresa seja administrada, tem que ter algumas coisas que são básicas. E essa pirâmide das necessidades começa assim, com o básico mesmo, né? Segurança, aí vai falar de necessidades básicas, né? De alimentação, de ter água, ter banheiro para a equipe. Segurança, na verdade, é a segunda camada. Então são as coisas básicas que a pirâmide vai falar. Mas a gente não fala dessa pirâmide, a gente só traz o exemplo para falar assim, que algumas coisas dentro da família têm que ser resolvidas para que a família possa construir e falar assim, não, chegamos num sucesso, chegamos no ideal, chegamos naquilo que a gente gostaria, né? E uma das coisas, né, a primeira coisa, por isso que as primeiras coisas, é buscar a Deus. Como é que está a relação com Deus? Né? Muitas vezes o casal vem falar de tantos problemas e quando a gente pergunta como é que está o relacionamento com Deus, eles falam, vai de mal a pior. É como se o relacionamento com Deus fosse a última coisa que você tem que procurar depois que você resolveu tudo. Não, é o contrário. É buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, precisa haver uma reorganização
da nossa estrutura familiar. Então, começar pelo alicerce. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, eu não estou lembrado da referência, mas fala que não existe outro fundamento que não seja Jesus. Ele é o fundamento das nossas vidas. Então, sobre ele nós vamos construir algumas coisas. Então, a família é uma delas. Sim. Então, a família ela vai ser construída e precisa ser construída sobre esse fundamento que é Jesus. Quando a gente deixa de colocar esse alicerce na nossa vida, que é Jesus, a gente começa a tomar decisões por nossa conta e risco. A gente não procura uma orientação. Por exemplo, morar com os pais. A palavra de Deus fala assim: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e os dois então serão uma só carne. Então, o princípio e as primeiras coisas, falamos de novo sobre isso, primeiras coisas, deixar pai e mãe, ter uma distância geográfica, uma distância emocional, uma distância financeira, isso é princípio para poder dar certo. Quando você vai morar no fundo da casa dos seus pais, eu não estou falando que existem Claro, gente, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas eu não conheço, eu desconheço qualquer situação que um homem ou uma mulher foi morar no fundo da casa dos pais e deu certo. Então aí às vezes a pessoa chega lá com uma crise e aí tá morando na casa dos pais. Então vão resolver isso, né? Primeiro vocês têm que sair da casa dos pais, não tem relacionamento que dure. Ah, mas aí a gente não pode por causa da situação financeira, né? Aí já é uma segunda questão. Então existe uma crise financeira, não tem relacionamento que fique maravilhoso, gente, com uma crise financeira instaurada na família, né? Porque a gente precisa pagar aluguel ou comprar uma casa, né? Ter a moradia, alimento, comida. Isso é a base da pirâmide. É a base de uma segurança para que os relacionamentos se desenvolvam. Então é muito necessário que o casal entenda isso. Então vamos resolver. É um desemprego, é um empreendimento que está falido, é alguma coisa. Vamos resolver isso, né? Não que a gente não vai cuidar do relacionamento, mas para que tenha sucesso precisa do básico. Mas precisa de pegar uma canetinha, gente. Aí eu conversei com alguns casais essa semana e justamente falei isso. Como é que está a organização financeira? Ah, não sei. Ah, como é que está a educação do... Ah, não sei. Então não sabe como as coisas estão, então para início de conversa precisamos colocar nomes nas coisas. Entender a realidade da família, né? Então, se existe um problema financeiro, não é só um problema financeiro, existe dívida, e dívida tem nome, é o banco tal, é o fulano de tal que eu estou devendo, é o cartão de crédito, então coloca nome nas coisas para você se organizar. Para sair, gente, dessa bolha que é a dificuldade financeira, precisa, em primeiro lugar, a organização. Então, é colocar nome nas dívidas, colocar nome nos compromissos. Existe a entrada financeira, existe a saída. Se você está gastando mais do que você está ganhando, tem que haver um ponto final para algumas coisas. Então, são coisas supérfluas, por exemplo, Netflix, por exemplo, Extreme, coisas que não fazem sentido você ter se você não está conseguindo pagar a conta de luz, não está pagando alimento. Então, são coisas básicas. Então, dá nome para essas coisas. E aí, outra situação que acontece muito é a questão de saúde, né? Às vezes o casal está ali achando que está enfrentando uma crise no casamento e a gente fala, queridos, vocês estão numa crise na saúde, né? Não tem como as outras coisas ficarem bem se existe uma crise na saúde. Então precisa do casal entender assim, é uma crise emocional? É uma situação emocional? Vamos buscar tratamento? Quantos e quantos casais já chegaram para a gente falando que estavam numa crise conjugal e quando a gente descobriu, um dos dois tinha bipolaridade e aí foi para um psiquiatra, né, tomou o remédio, foi medicado, passou algum tempo, mudou a situação do casal, porque a situação não era uma crise no casamento, era uma crise na saúde. Vocês estão entendendo, gente? Que a gente não está querendo falar que a gente não vai cuidar do relacionamento ou não vai dar atenção para o relacionamento, mas as primeiras coisas. Então, existe um todo que a gente tem que olhar, né, numa situação e às vezes a gente fica preso ali na ponta do iceberg, sendo que tem uma situação tão grande por baixo, tão difícil. E o difícil é encontrar no outro o suporte para sair dessa situação. Então, o casal tem que entrar em concordância. Então, o desafio primeiro aqui, vamos voltar primeiro para o primeiro desafio, é a concordância. Amós 3:3 fala assim, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Não tem como o casal andar junto. Então, a primeira coisa que o casal tem que estabelecer é assim, estamos com uma crise. Qual é a crise?
primeiro apontar. É financeira, é de saúde. Não é o outro, não né? É o outro. Porque senão ficam apontando um para o outro. Assim. Dar um nome para a crise. E a partir desse momento, fazer um acordo. Ó, pega na minha mão, amor. Nós vamos juntos passar por isso. Nós vamos resolver isso juntos. Vamos resolver através de quê? Acordos, renúncias, oração, intimidade com Deus, joelho, casal junto orando. São coisas que se a gente não entender, na hora da confusão é mais fácil largar o outro e tentar tudo de novo. Então a gente não está aqui para te fazer desistir. Pelo contrário, a gente quer que você preste atenção em quais áreas da sua vida você tem errado. Seja por classificar de forma errada a prioridade, seja por estar dando mais valor, olhando para a vida dos outros do que para a sua vida. Então a gente quer trazer para você um entendimento de que a sua vida pode melhorar, que a sua estrutura familiar pode ser muito melhor, desde que as prioridades sejam reestabelecidas. Com certeza. Então, a gente tem que pensar que a gente faz parte de uma família e que a gente não é um indivíduo solto, né? Isso. E que tudo que impacta a minha vida vai impactar o outro. Então, às vezes é uma situação, é o sogro que está uma situação difícil, vai impactar a nossa família. Então, a gente tem que organizar e olhar para esse todo e falar assim, o que a gente pode fazer para resolver, né? Vamos passo a passo, vamos pelas necessidades básicas, vamos por aquilo. Então, soltar Jesus a gente não pode. Se está difícil, é agora que a gente tem que estar mais firme na igreja, mais firme no devocional, no culto doméstico, na oração. Aí que a gente tem que estar pertinho de Jesus. Se está difícil, é esse momento. E aí depois a gente vai para as outras coisas. É a área financeira, é a saúde. Se é saúde, vamos cuidar. Vamos a família inteira empenhar para cuidar, para ficar mais leve esse momento. Se é um problema sexual, a gente tem que falar isso também. Tem casais que têm problema de ordem sexual. Sim. Perdeu o desejo, perdeu tal, mas vocês vão ficar desse jeito ou vocês vão procurar sair disso? E aí as pessoas querem... teve um casal mesmo que nos procurou e uma situação, né, que diz que já não estavam tendo relação sexual mais. E aí a gente falou, já procuraram médico? Né? Foi a nossa pergunta. Coisa. Já procuraram médico? Viram as taxas hormonais de vocês? Viram que está tudo bem com a saúde? E aí, não, nós não procuramos. A gente primeiro entendeu que tinha que vir nos pastores. Amém, glória a Deus. Então vamos orar, vamos abençoar. Mas vai procurar um médico. Vai procurar um médico, vai ver seus exames, tanto o homem quanto a mulher. Isso é tão importante, gente. Então, esse DR a gente queria deixar assim, fixado no seu coração. As primeiras coisas. Vamos ver as bases para que a gente possa resolver o todo. Isso. E não fique preso. O que a gente quer que você saia daqui com esse entendimento. Você não precisa ficar preso em grandes coisas. Volta para as primeiras coisas. Volta para coisas que podem ajudar. Porque a gente não começa a desatar, quem gosta de pescar aqui sabe o que eu estou falando. Quando a linha embola lá na carretilha, não tem como você tem que achar a ponta do problema para poder resolver. Então, vai pela ponta, começa a desatar devagarzinho, cada nó, vai devagarzinho, sabe por quê? Não adianta querer... Aí você vai cortar a linha toda, você vai perder um carretel de linha se você quiser fazer isso. Vai devagarzinho, senta os dois, olha um para o outro, fala assim, estamos juntos, vamos resolver isso junto. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai dar clareza e entendimento, desde que vocês tragam para o primeiro lugar o que é importante, que é a presença de Deus. É isso mesmo, gente. O DR de hoje vai ficando por aqui. A gente espera que tenha sido bênção para a sua casa, para a sua família. Um beijo e até semana que vem.